Se eu contasse que antes de gravar esse vídeo eu tava comendo um bolinho com leite, vocês não iam acreditar. Então eu vim mostrar. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu, bem-vindos ao ano de 2023, começando aqui no canal. É o primeiro vídeo que eu posto nesse ano. Eu tenho até um vídeo resenha gravado, mas eu fiquei enrolando porque eu queria começar o ano com as estatísticas e as melhores leituras do ano anterior, como de praxe, né, pra encerrar um ano de leitura. Apesar de que eu tenho algumas resenhas aí de leituras do ano passado pra soltar, isso sempre acontece, mas enfim, esse livro sempre marca a virada, né, de um ano de leituras por aqui, que é onde eu trago, né, um pequeno review de como foi o ano passado e elenco então os 10 melhores livros que eu li no ano, onde os sentimentos sempre são os únicos fatos. Eu adoro assistir esse tipo de vídeo, consumir esse conteúdo. Chega essa época do ano, eu fico doida pra ver a lista dos 10 melhores livros de todas as pessoas que eu sigo do meio da literatura, então eu nunca deixo de trazer a minha pra cá. Mas antes, né, de falar dos 10 melhores, eu vou, como sempre, falar aqui de algumas estatísticas do meu ano em livros. Durante 2022, então, eu li 50 livros. Já tem alguns anos, assim, que eu tirei do além a minha meta de ler 70 livros no ano, mas assim, é uma meta que claramente não é mais possível. Só teve um ano que eu consegui atingir essa meta, e desde então eu percebo que a minha média é 50. Fica ali em 52, 48, 55. Esse ano eu bati exatamente 50, que é o que eu acho que acaba sendo possível mesmo. Eu sinto que é uma quantidade de livros que eu consigo levar encaixando perfeitamente na minha vida, sabe? Sem deixar de fazer nada pra ler. Então eu acho que é meio que a minha média possível. Vou continuar mirando em 70 porque vai que um dia que, né? Mas eu acho que é uma boa média. Desses 50 livros, 42 foram escritos por mulheres e 8 foram escritos por homens. Eu não comparei com as minhas estatísticas dos anos anteriores, mas eu tendo a achar que esse foi o ano em que foi mais dispar. Dispar? Essa palavra tá certa? Enfim, essa equação aqui, eu realmente li muito mais mulheres e como eu falei, como eu venho falando ao longo dos anos, ler mais mulheres é um movimento que ficou cada vez mais natural pra mim e eu não tenho que pensar pra fazer isso, muito pelo contrário. Em geral, as obras que me chamam a atenção, que me interessam, são escritas por mulheres e eu acabo lendo muito mais, mas enfim, também li obras muito interessantes escritas por homens esse ano, que entraram inclusive aí nos favoritos, mas enfim, a estatística foi realmente bastante pendente pro lado das autoras mulheres. Outra estatística é que desses 50 livros, 41 foram livros físicos e 9 foram e-books. Também é uma estatística que eu já tô bastante acostumada, né? Eu leio muito mais livro físico do que livros no Kindle, eu gosto bastante de livro físico, tem hora que me dá uma certa agonia quando eu penso na quantidade de livros que eu tenho e assim, eu ainda tenho muita vida pela frente, se Deus quiser, pra ler, comprar e ler muitos outros e assim, uma hora vai ficar insustentável, não vai caber dentro das possibilidades da minha casa, porque eu também não quero viver numa casa com livros por todos os lados. Então assim, é uma coisa que realmente me dá muita angústia de pensar, será que um dia eu vou ficar doida e vou dar todos meus livros embora? Não sei, acho que não, mas enfim, talvez eu devesse parar um pouco de ler livro físico e ler mais livro digital, mas é que eu gosto disso, sabe? Eu gosto do tato do livro, eu gosto do cheiro, enfim. Essas são coisas. E aí, a estatística que eu sempre mais fico ansiosa, assim, pra trazer nesse momento, pra reparar mesmo, porque eu confesso que eu devia reparar mais nela ao longo do ano, enquanto eu ainda posso mudar as coisas, mas eu acabo notando isso só no final, que é a quantidade de países que eu li. Mas eu confesso que mesmo sem ter pensado muito nisso ao longo do ano, foi uma estatística que me deixou bastante feliz. Então, desses 50 livros que eu li 20 países diferentes, sendo que o primeiro, né, o país mais lido foi o Brasil, como sempre, que foram 13 leituras que eu fiz de livros brasileiros, acredito que a maioria deles contemporâneo. Não me lembro de ter lido nenhum livro brasileiro clássico esse ano. Em segundo lugar, mais uma vez, Estados Unidos. Eu não me lembro qual foi minha estatística do ano passado, nem do ano anterior, mas eu sempre me incomodo com os Estados Unidos na segunda posição em geral. Acontece que esse ano eu achei que tá tudo bem, porque foram 6 livros dos Estados Unidos e 3 deles foram escritos por mulheres negras, que, enfim, já tem aí uma certa diversidade por si só. Então, eu achei que tudo bem, foi uma quantidade, foi uma cota bem ok de norte-americanos. Aí, em terceiro lugar, eu tenho empatado Inglaterra e França, com 5 leituras de cada país. E a partir de então eu tenho México, foram 3 livros do México, até me surpreendi com essa estatística.
E aí eu tenho empatados com 2 livros cada, Coreia do Sul, Canadá e Itália. E aí então, vários países que eu li apenas um livro, que foram Espanha, Chile, Zimbábue, Portugal, Ilhas Canárias, Escócia, Japão, Suécia, Quênia, Índia e Ruanda. Sendo que eu acho que Zimbábue, Quênia e Ilhas Canárias foram leituras inéditas pra mim, né, de países que eu ainda não tinha conhecido. Então eu acho que foi um ano bem vasto e gostei, né, de ter me deparado com essas boas estatísticas, pelo menos na minha opinião. Eu sempre comento aqui que eu quero que essa seja uma luta maior da minha parte, por conhecer novas histórias, né, fugir cada vez mais da história única, dos mesmos países sempre, e procurar diversificar a minha literatura. Eu acho que um dos grandes presentes que a literatura dá pra gente é essa possibilidade de conhecer outras realidades, outras culturas, outros universos, né. Então eu pretendo ampliar isso cada vez mais, mas me parece churumelas falar isso aqui em todo vídeo de retrospectiva, sendo que eu não paro pra pensar nisso ao longo do ano. Mas, enfim, eu quero mesmo que se torne uma escolha cada vez mais natural, essa de procurar por obras diferentes. Pensando rápido aqui, eu acho que eu li muito pouco América Latina, pra além do Brasil, né? Acho que o Brasil, claramente um país da América Latina, mas pra essa estatística, assim, na minha cabeça ele não conta muito, porque é muito fácil eu falar que eu leio muitos livros da América Latina, sendo que eu leio muitos brasileiros, que afinal são o meu país. Então eu acho que eu li, né, como eu falei, um livro chileno, e acho que foi isso. Então, claramente eu tenho um gap aí que eu preciso resolver. Bom, dito tudo isso, então, agora é a hora de começar a lista dos 10 melhores do ano. Mais uma vez, do 10º pro primeiro, mas antes disso, como de praxe também, vou fazer uma menção honrosa, que é do livro A Camareira, da Anita Kruse. Esse livro, ele me chamava uma certa atenção desde a primeira vez que eu ouvi falar dele, mas não era um livro que me dava vontade de comprar, muito menos físico, porque eu sabia que era uma história meio de mistério. Em geral, livros de mistério não me interessam tanto assim, não é um gênero dos meus favoritos. E eu ficava enrolando, mas sempre que eu dava de cara com ele na livraria, me dava aquela curiosidade. Até que um dia eu me enchi de razão e li ele digitalmente mesmo. E ele me surpreendeu muito. É um livro muito interessante, bem escrito. A gente tem uma personagem atípica como protagonista, né, que não é nomeado isso no livro, tá? Mas claramente ela é uma personagem que tá no espectro autista, acredito que no nível de suporte 1. E ela acaba se envolvendo num crime que acontece no hotel, como o próprio título diz, ela é camareira e ela é muito apaixonada por essa função que ela tem. Ela quer fazer tudo sempre certinho, deixar tudo o mais organizado e limpo possível, e nessas ela acaba mexendo numa cena de crime, porque ela quer colocar tudo em ordem e ela acaba se tornando a principal suspeita desse crime. A autora leva muito bem a história de uma maneira que a gente não sabe durante, enfim, até quase o final do livro, a gente realmente não sabe dizer se afinal ela tá envolvida nesse crime ou não, se ela é assassina ou não. Eu acho isso muito interessante, porque não tem ali uma dicotomia óbvia de você descartar totalmente a possibilidade da personagem ser assassina só porque aparentemente ela é boazinha. Eu acho que a autora manejou essa história muito bem. Foi um livro que me surpreendeu muito, eu li muito rápido. Eu acho que ele aborda assuntos muito importantes como a pessoa com deficiência, o capacitismo, os considerados subempregos, né, mas que também tem uma importância tamanha na sociedade, de uma maneira muito interessante. Enfim, gosto muito desse livro. Ele não entrou na lista por muito pouco e por isso eu não podia deixar de citá-lo aqui como menção honrosa. E aí agora então vamos à lista dos 10 mais, sendo que em 10º lugar temos O Bebê de Rosemary, do Ira Levin. Esse é um livro de terror que eu não sabia que era um livro. Eu já tinha ouvido falar do filme há algum tempo, bastante tempo, né, porque é um filme bem velho. E eu tinha uma certa curiosidade de ver, mas eu não vejo filme de terror, porque eu sei que eu vou ficar paranoica depois. E então eu, show, Bebê de Rosemary, tá lá, existe. Quando eu descobri que era livro, vendo uma resenha da Mel, do canal Literaturice, eu fiquei muito curiosa pra ler. E aí um dia eu tava na livraria com a minha amiga Vanessa, a gente comprou pra ler juntas e assim, eu tive que ler rápido, porque eu tava ficando noiada, assim. Tinha dia que eu tava tendo dificuldade pra dormir, eu tava bem ansiosa. Por 2 motivos, tanto pelo sobrenatural envolvido aqui na história, é um livro com história de bruxas e demônios, mas também pela questão social e psicológica que a gente tem aqui. A gente tem uma personagem claramente fragilizada e vulnerável, que tá sofrendo gaslighting, que tá sofrendo manipulação de pessoas que ela
com quem ela não tem uma relação próxima e, mais principalmente, o que dói mais, né? Pessoas que deviam estar ali por ela, que deviam protegê-la, que deviam amá-la. Então, é um livro que mexe com você enquanto você tá lendo em muitos aspectos, e é um livro muito bem escrito, e assim, vou dizer, surpreendentemente bem escrito, principalmente por se tratar de um autor, porque a gente tem questões aqui muito inerentes à vivência feminina da sociedade, da maternidade, e não é sempre que um autor homem consegue retratar isso tão bem, e o Ira Levin consegue. É uma história extremamente incrível, ele sabia muito bem o que ele estava falando e, enfim, é um livro muito bom, é um livro redondinho, sabe, ele é curto e ele te prende na história, ele resolve muito bem a história. Eu gosto muito do final, eu acho bem ousado, bem provocativo e, enfim, acabou entrando aí na 10ª posição. Em 9º lugar na lista já entrou um livro que não tem nada a ver com o Bebê de Rosemary, né? São livros bem diferentes uns dos outros que aparecem por aqui, que foi o Se Adaptar, da Clara Dupont Monod. Esse livro ele já é delicado desde a capa. Quando eu olho para esse livro eu penso em ternura e delicadeza enfim, é exatamente isso que ele traz. Aqui a gente tem uma história de uma família que recebe, então, uma criança atípica, que aqui a Clara chama de inadaptado. Então, logo que começa o livro você vai saber sobre a família em que um menino inadaptado nasceu. Então é uma criança que tem uma deficiência gravíssima e que ele nasce já numa família que já tem 2 outras crianças, e o livro vai falar da existência desse menino e da vida da família com esse menino, partindo do foco das outras crianças envolvidas na situação, mas com um narrador surpreendente, que são as pedras do muro da casa. Então ele tem muitas camadas, né? Porque ele tem um foco, mas daí ele tem um outro foco por trás disso, que é a vivência dessas outras crianças da casa e as pedras narrando. Eu achei um grande desafio de escrita que a Clara fez aqui, porque ela podia ter abordado essa história de diferentes maneiras, ou do ponto de vista em primeira pessoa das crianças, ou mesmo com um narrador onisciente, mas ela escolheu um caminho muito interessante, afiado. A resenha desse livro ainda não saiu, eu não vou falar muito aqui porque eu vou explicar melhor na resenha, mas enfim, eu acho que ela acertou bastante no tom. Não é um livro perfeito, mas é um livro muito bom. É um livro muito bom, como eu falei, é um livro delicado, que eu acho que é tudo que essa história merecia. E, enfim, falo mais sobre ele quando sair a resenha. Aí, em 8º lugar, eu tenho um livro que eu confesso, me surpreendeu por ter ficado na 8ª posição. Mas, como eu falei, os sentimentos são os únicos fatos. Quando eu separo esses 10 livros do ano, eu vou fazer a lista, eu tento não pensar tanto assim em técnica, em importância histórica e social do livro, mas é claro que isso acaba gritando, né? Acabou, sei lá, quando eu tava fazendo a lista me chateou um pouco ele ter ficado em 8º, porque ele é um livro extremamente importante, extremamente dolorido, mas, enfim, ele tá aqui. E é Amada, da Toni Morrison. Eu sou muito fã de O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Aliás, eu sou fã da Toni Morrison, né? Ela é uma escritora maravilhosa, é uma das escritoras negras norte-americanas que eu mencionei. E ela escreve muito bem, e ela não tem papas na língua, ela escreve sobre assuntos extremamente importantes e doloridos, sobre a vivência negra na sociedade. Pelo menos os 2 livros que eu li dela até então falam sobre isso, e de maneiras extremamente cruas e potentes. O Olho Mais Azul é uma obra maravilhosa. Quando eu li, ela também entrou nos meus 10 favoritos do ano, mas se eu não me engano ela ficou, sei lá, na 3ª posição. Ela ficou muito bem colocada. E me surpreendeu que Amada ficasse em 8º. Ele não me marcou tanto quanto O Olho Mais Azul, mas, meu Deus, que livro arrebatador, assim. Aqui a gente tem uma história extremamente dolorida. Sabe que eu não sei se eu posso falar isso? Bom, a gente tem a história de uma mãe e uma filha negras. A gente sabe que a mãe fugiu porque ela era uma mulher escravizada. E na vivência ali dessa mãe com essa filha, a gente tem um fantasma que se chama Amada e que começa ali a conviver com elas. E aí é isso, eu perdi o rebolado porque eu acho que eu não posso falar o que eu ia falar aqui, mas eu só vou dizer que é uma história, assim, que mostra de maneira muito latente e individual, assim, sentimental, a dor da escravidão e de você lidar com a escravidão dos seus filhos. E, enfim, um livrão. Aí na
sétima posição temos Violeta, da Isabel Allende. Eu gosto muito da Isabel Allende, eu acabo lendo menos Isabel Allende do que eu deveria, até porque ela lança 1 milhão de livros e eu me sinto sempre em dívida com essa autora, sempre tenho um monte de coisa pra ler, ao mesmo tempo em que fico triste, porque eu tenho uma certeza dentro do meu coração de que o melhor já passou. Porque eu já li A Casa dos Espíritos, Casa dos Espíritos foi o meu livro favorito do ano em que eu li, e é uma história perfeita, dessas assim, que você não consegue botar defeito, que é 5 estrelas, que é favorito, que é tudo, e eu sinto que talvez nada mais seja assim, e tudo bem, porque cada livro tem o seu rolê. E Violeta foi um livro que ela lançou ano passado, eu acho, e que traz a história da Violeta, personagem título, que viveu 100 anos. Então, e ela nasceu então na epidemia de gripe espanhola e ela morre então na epidemia de Covid. E aí a gente tem então toda a história da vida dessa mulher. Eu confesso que eu achei um pouco apelativo, porque tudo que falava sobre o livro, até o blurb aqui, foca na questão da mulher que enfrentou 2 pandemias, que viveu um século. Só que assim, de pandemia a gente tem pouquíssimo, porque ela nasce na pandemia de gripe espanhola, ela é apenas um recém-nascido ali, então pouco ela fala do assunto e já a história corre, e ela morre na pandemia de Covid. Então a gente também não tem uma abordagem profunda dessa pandemia, de nenhuma delas. E o livro ficou sendo muito pautado nisso, assim. Eu queria ver pandemias, eu não tive pandemias. Eu tive a história do século que se passou entre uma e outra. Não deixa de ser um romance um tanto histórico, porque essa personagem vive muita coisa, muitas mudanças, muitas revoluções. Mas ele é também um romance de formação clássico, né? A gente vai acompanhar a história dela, que é bastante triste, ela perde muita gente na vida dela, e a gente sabe que ela tá escrevendo aqui pra uma pessoa que a gente não sabe quem é e que a gente vai entendendo mais no decorrer do livro. É um livro bastante bom, mas é aquilo, né? Não é meu Isabel Allende preferido, mas tem uma coisa que me faz puxar sardinha pra ele, é porque ele se passa no mesmo universo de A Casa dos Espíritos. Sim, aqui a gente tem um outro braço aí da árvore genealógica, acho que é a Violeta é filha de um irmão da Nívia ou algo assim, eu já me esqueci da árvore, mas eu sei que eles têm alguma ligação. Os personagens de A Casa dos Espíritos não aparecem aqui, a gente só tem essa citação aí dessa família, mas isso já me deixou feliz, só de imaginar que eu tava tendo um pouquinho mais de acesso a aqueles personagens, né, mesmo que eles não estivessem aqui, isso já me deixou mais feliz. E eu gosto muito de romance de formação, então ele ficou aqui com a 7ª posição. Na 6ª colocação eu tenho então Humanos Exemplares, da Juliana Leite, uma escritora brasileira contemporânea. O primeiro romance dela chama Entre as Mãos e ganhou o prêmio Sesc de literatura. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nela, mas depois eu acabei me esquecendo e eu recebi da Companhia das Letras esse ano o Humanos Exemplares e ele me chamou a atenção pela estética. Eu comecei a ler logo depois que eu recebi e eu amei esse livro, fiquei com muita vontade de ler o Entre as Mãos. Aqui a Juliana traz uma história muito bem escrita e muito potente sobre uma mulher idosa enfrentando a velhice e a solidão em meio à não citada pandemia de Covid. A gente sabe que é a pandemia porque a gente tá vivendo esses tempos e ela tá vivendo um isolamento que ela não explica direito por quê, porque tem uma coisa muito ruim lá fora que pode pegar ela, principalmente porque ela é idosa. Então a gente tem esse contexto sem que ele seja nominado. Mas é um livro que fala do passar dos anos, fala da solidão. A Natália, né, a narradora desse livro, ela fala dela mesma na 3ª pessoa e ela fala: espera-se que uma velha faça isso, espera-se de uma velha que ela faça isso. E ela conta então a própria história em 3ª pessoa, falando dessa velha que já passou ou tá chegando ali nos 100 anos, cuja filha já é velha. E essa mulher tem muita memória, mas poucas pessoas que ela ama ainda estão aqui pra viver. Os amigos dela já morreram, o marido dela já morreu, a filha já é idosa e mora do outro lado do mundo, sei lá. E ela só se comunica com a filha por telefone e ela fica ali, sozinha, relembrando. E, enfim, é um livro simples, né, mas de uma potência assustadora. A Juliana escreve muito bem, eu senti cada pedacinho da Natália nessa obra, eu me emocionei, eu dei risada. É um livro maravilhoso, eu amei muito, eu babei muito ovo pra ele quando eu fiz a resenha aqui, e é um livro que eu recomendo muito. Obviamente, né, todos os meus 10 favoritos do ano eu recomendo muito, mas sempre vale frisar, principalmente quando trata-se de uma autora brasileira contemporânea. E de brasileira contemporânea para brasileira contemporânea, na 5ª posição temos Mariana Salomão Carrara com Se Não Fossem as Sílabas do Sábado.
Se vocês me seguem aqui há algum tempo, vocês sabem que eu sou cachorrinha da escrita de Mariana Salomão Carrara. Eu acho ela genial, né? Não tenho mais o que dizer. O livro que eu li dela no ano passado foi o meu favorito do ano. Eu ainda sou obcecada por ele, que é o É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. Passei o ano falando menos dele por aqui, mas ainda assim ele foi falado aí algumas vezes e continuei falando muito dele na minha vida, mas o assunto aqui é Se Não Fossem as Sílabas do Sábado, o livro que ela lançou esse ano e que eu comprei logo no lançamento e li, porque eu não conseguia saber que tinha um livro dela escrito e que eu não estava lendo. E aqui a gente tem mais uma história extremamente profunda e dolorida sobre duas mulheres que acabam se unindo de uma maneira bem catastrófica na vida, que é o marido de uma comete suicídio pulando do prédio e cai no marido da outra, que tá saindo da portaria, e o mata. Então os dois morrem, as duas acabam se conhecendo no necrotério, e a mulher que perdeu o marido, porque o outro caiu na cabeça dele, está grávida. E ela não chegou a contar pra ele, porque ela ia contar nesse dia. E a mulher cujo marido pulou do prédio acaba se sentindo meio que em dívida com ela. Porque, afinal de contas, né? Ela fica pensando, se eu tivesse impedido o meu marido de se matar, o dela estaria vivo, né? Mas na verdade a gente não tem acesso a esse pensamento. Isso daqui eu estou supondo, porque tudo que a gente tem aqui é a visão. Se eu tivesse falado o nome dela, teria ficado mais fácil falar tudo isso, né? Mas enfim, a gente tem aqui o tempo todo a visão da moça cujo marido foi assassinado, pelo que caiu da janela. E ela está grávida e ela vai criar essa filha. E o livro fica indo do passado pro presente, né? Do dia que o cara morreu e do que veio em seguida desse período do luto inicial, ao momento em que a filha dela já tem ali seus 8, 10 anos. E as duas acabam criando uma relação muito profunda ali, porque elas são vizinhas, porque acaba que tudo que uma tem é a outra. Elas acabam se tornando ali uma rede de apoio, acabam criando a menina juntas, assim, é uma amizade muito inusitada, ao mesmo tempo com uma boa dose ali de mágoa, de estranheza, e que a Mariana escreve muito bem. Eu fico muito admirada que a Mariana escreve sobre coisas, assim, muito diferentes e sempre muito profundas, e parece que ela é uma menina de 8 anos escrevendo quando ela escreve Se Deus Me Chamar Não Vou, parece que ela é uma senhora sem memória escrevendo quando ela escreve sobre É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, e parece que ela é duas viúvas quando ela escreve Se Não Fosse as Sílabas do Sábado. Enfim, essa menina tem um poder incrível de escrever. E essa menina não, né? Porque a gente tem mania de chamar mulheres de meninas. Essa mulher, a Mariana, ela é fantástica. E eu sempre estou aqui disponível para rasgar uma seda pra ela, que ela merece. E em quarto lugar, eu tenho uma leitura que eu fiz no Kindle, que foi Procurando Jane. Esse é um livro canadense. E eu esqueci o nome da escritora. Eu devia me preparar melhor pra gravar esses vídeos, mas eu deixo a emoção falar. E aí, enfim, vocês vão estar vendo a capinha aqui com o nome da escritora. Esse é um livro que também, assim, eu peguei pra ler no Kindle, mas talvez eu gostaria de ter ele físico, porque eu gostei demais e eu queria poder emprestar pras pessoas. Ele é um livro que vai falar sobre a condição feminina na sociedade, pautada diretamente na questão do aborto e da maternidade. Eu li esse livro em meio àquele grande momento turbulento que a gente estava vivendo aqui no Brasil, que foi, sei lá, na mesma semana, né, o caso da menina de 13 anos que, enfim, ia fazer um aborto, e o caso da Clara Castanho, a atriz que teve a sua adoção exposta, né? E aí, na mesma semana eu li a recomendação desse livro linkada com essas duas questões e falando sobre isso, sobre essa situação da imposição da maternidade para as mulheres e de como tudo estava interligado e, enfim, o livro é muito bom. Como eu falei, a escritora é canadense e isso é importante porque ela escreve de um lugar em que o aborto é legalizado, né? Ele é um direito concedido. E a gente lê aqui, enquanto brasileiras, de um lugar em que estamos numa situação bem oposta. E a gente tem, então, personagens cujas vidas se entrelaçam e que vivem a situação da maternidade de diferentes formas. E o Procurando Jane é uma rede que foi baseada em redes verdadeiras de abortos clandestinos no Canadá, na época em que o aborto não era legalizado. Então a gente tem personagens que vivenciam essa situação na época, o livro fica indo e voltando no passado. E é uma história muito bem construída, ela me engajou do início ao fim, eu me empatizei muito com as personagens e o tema é muito importante, então, enfim, é um livro muito bom, ele realmente me arrebatou e por isso ele tá aqui na quarta posição. E aí chegamos ao top 3, né, sempre os mais difíceis de organizar. Em terceiro lugar eu tenho A Senhora de Wildfell Hall, da Anne Brontë, a irmã Brontë menos conhecida, mas
nem por isso inferior às outras. Eu gosto muito de todos os livros das Brontë que eu já li, que são Jane Eyre, O Morro dos Ventos Uivantes e agora A Senhora de George Hall. Chutaria com muita certeza de que todos eles, no ano em que os li, vieram parar na lista de 10 favoritos. E A Senhora de George Hall é, né, assim como a irmã é menos conhecida, o livro é menos conhecido. Quem fez muita propaganda desse livro pra mim foi a Juiz Spor, minha amiga maravilhosa, e ele é o favorito dela, das irmãs Brontë. E assim, eu não consigo ter um favorito das irmãs Brontë. Pra mim, os três estão ali emparelhadinhos, igualmente maravilhosos. Que bom que eu não li mais de um em um ano, porque seria difícil posicioná-los nessas listas. Enfim, aqui a gente tem a história de uma mulher muito misteriosa, essa senhora de George Hall, que de repente começa a morar sozinha nessa casa com uma criança pequena, numa época em que mães solos não deveriam existir e mulheres separadas tampouco. Ninguém entende o que aquela mulher tá fazendo ali sozinha com aquela criança, e ela gera, como era de se esperar, um enorme rebuliço em toda a sociedade local. Todo mundo quer entender quem é essa mulher, de onde ela vem, qual é a história dela. E aqui a gente vai ter a história dela contada, então, através de um diário que ela entrega pro narrador do livro, que fica ali meio encantadinho por ela, quer ter uma relação com ela, mas ela diz que ela precisa contar toda a história dela pra ele. E ela entrega, então, esse diário, e é a partir daí que a gente vai ter acesso a toda a história de vida dela. É uma história, mais uma vez, né, muito potente. Eu acho que eu tô repetindo muito essa palavra, mas os livros que acabam chegando nessa lista sempre me marcam de maneiras profundas, e por conta de sua força, e não é diferente com esse daqui. Eu aprendi com a própria Juiz Spor que não se deve nunca falar que uma pessoa tá à frente do seu tempo, porque uma pessoa nunca tá fora do seu contexto. Se a Anne Brontë conseguiu escrever uma história como essa na sua época, é porque de alguma forma a época permitia isso, mesmo que fosse raro, né? A inteligência dela vem dessa época. A gente nunca pode subestimar a inteligência de uma geração inteira. Então, é uma história que claramente é de sua época, e justamente por isso ela é tão importante, porque ela traz uma situação totalmente fora do comum, totalmente fora do esperado, que mostra muitos sofrimentos de uma mulher por não estar numa situação que era esperada dela, que era adequada, uma mulher que sofre muito pra manter as aparências enquanto ela pode. Ela faz tudo o que ela pode até chegar no limite do insustentável, e a gente vê todo esse sofrimento nas páginas desse diário. Ela é uma mulher muito religiosa, então o peso de qualquer decisão tomada pra cair fora, né, desse ciclo do que era esperado é muito dolorido pra ela. E enfim, tudo isso tá aqui, e tudo isso é extremamente real. E eu fiquei pensando na quantidade de mulheres que passaram isso, passam isso e ainda vão passar, porque apesar, né, de muitos anos já terem se passado entre a escrita desse livro e os dias de hoje, a gente sabe que nem tudo evoluiu tanto assim, e cumprir as expectativas que se esperam, né, ainda, enfim, eu tô até perdida. É um livro muito bom. E aí, peraí que vai. O maior livro que eu já li na minha vida está aqui. Não, eu ainda não li Os Miseráveis. Eu acho que Os Miseráveis é maior, né? Eu tenho certeza disso, na verdade. Mas, por enquanto, ficamos aqui com O Conde de Monte Cristo, esse calhamacinho que, graças a Deus, né, está dividido em 2 volumes. Eu tinha preconceito com livros únicos divididos em 2 volumes, mas depois disso daqui, eu dei graças a Deus, porque já estava sendo difícil carregar ele por aí em um tomo só. Ai, gente, O Conde de Monte Cristo, que livro maravilhoso. Eu falei aqui, acho que na resenha dele, que eu sempre acabo enrolando pra ler esses clássicos mais pomposos, porque eu morro de medo de não entender, me sentir burra, e de não gostar, e de ser uma leitura maçante. Mas, incrivelmente, em quase todas as vezes eu estou muito errada, porque eu amei esse livro. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ler a primeira página dele, eu me assustei, porque ele falava umas coisas de navegação, sabe aqueles termos técnicos de navegação? E eu falei, putz, lá vem. Mas eu estava errada, é só o comecinho mesmo, porque a gente tem um personagem que é marinheiro. Mas, enfim, o livro é muito interessante, é um romanção mesmo, porque aqui a gente tem uma história clássica de vingança de um homem que foi preso injustamente, o Dantes, e, né, conseguiu superar esse momento que ele passou na vida e jurou que ele ia fazer de tudo pra se vingar de todas as pessoas que ajudaram a colocá-lo naquela situação. E a gente acompanha, então, anos e anos e anos e anos da vida dele. A preparação, a jornada da preparação da vingança é a maior parte do livro. A gente tem uma pequena parte, né, em que a gente tem a introdução da história e o momento em que ele é preso.
Depois, lá pro final, a gente tem a vingança em si. Grande parte do livro é essa preparação, por isso eu entendo que algumas pessoas achem ele um pouco maçante, um pouco longo demais, mas eu amei cada segundo dessa leitura. Eu tava muito obcecada, eu não queria parar de ler. Ajuda bastante o fato dos capítulos serem curtos, porque aí eu ficava nessa de vou ler só mais um, vou ler só mais um, vou ler só mais um, e quando eu vi eu tinha lido 10. Mas enfim, um livrão incrível, eu amei, e ele só ficou em segundo porque, como eu falei, os sentimentos são os únicos fatos, e eu sempre escolho pra primeira posição um livro que eu sinto que me obcecou no nível... Foi o livro que eu mais indiquei pra pessoas no ano, sabe? Só por isso esse daqui ficou em segundo, porque ele era um excelente candidato pra primeira posição. E falando na primeira posição, chutem, que livro vocês acham que eu mais indiquei esse ano? Ele já deve ter aparecido por aqui algumas vezes. Ecologia, da Joana Bertolo. Esse livro com só um pouquinho de flags, são flags pequenininhas, não tá dando pra ver direito, mas elas estão aqui aos montes. Foi um livro que eu recebi da editora dublinense e que, quando ele chegou, eu estranhei muito, porque o título, Ecologia, assim, sozinho, eu achei que ia ser um livro que ia falar de natureza, mas a capa não condizia com isso, eu achei esquisito. E daí, eu rapidamente comecei a ler, porque ele me suscitou curiosidade. E aí eu descobri que ele falava de linguagem, que é 100% um dos meus temas. Eu penso muito sobre a comunicação, né? Eu sou uma comunicadora, eu tô aqui falando para uma câmera, eu trabalho escrevendo, eu falo muito desde pequena, eu presto muita atenção nisso. Pra mim, a comunicação é uma das coisas mais importantes que a gente tem, assim, a palavra. E livros com essa temática sempre me marcam muito. E quando eles são perfeitos como esse, facilmente alçam a primeira posição. Aqui a gente tem uma distopia em que as pessoas começam a ter que pagar pra falar, né? A gente tem essa capa magnífica aqui, com códigos de barra na boca. E a gente tem, então, a gente acompanha uma lunática empresária, assim, meio vibe Jeff Bezos, Elon Musk, sabe? Esses malucos bilionários com grandes corporações na mão. Uma das personagens desse livro é uma pessoa nessa situação. E eu acho interessante o fato dela ser uma mulher. E aí ela tem esse delírio maluco de e se as pessoas tivessem que pagar pra falar? E aí, claro, que ela inventa um monte de desculpas pra ela, pra que ela ache que isso é uma boa ideia e que vai fazer bem pro mundo. Então ela fala, as pessoas falam muito em vão, então se elas tiverem que pagar pra falar, elas vão pensar mais, elas vão dar mais valor à palavra. Ela constrói toda essa filosofia barata aí pra se convencer de que ela tá fazendo uma ótima ação pelo mundo. E quando na verdade a gente sabe que aí o mundo chegou ao auge do neoliberalismo e do capitalismo. As pessoas têm que pagar pra falar, e a gente sabe que quanto mais poder financeiro, né, monetário uma pessoa tem, mais ela tem voz. E aqui isso é palpável, né? Sai do campo figurativo e vem pro real. As pessoas que não têm dinheiro não podem falar. E quando você fala, chega uma fatura na tua casa. Você está sendo o tempo todo monitorado, chegam boletos. E as palavras têm preços diferentes. Tem palavras mais importantes que outras. As línguas têm pesos diferentes, têm preços diferentes. E ela constrói um mundo nisso aqui. Porque ela faz reflexões sobre a construção da linguagem, sobre a globalização das línguas. A autora é portuguesa, tá? E ela faz inclusive uma ironia com a colonização quando ela vai falar da língua portuguesa, que ela fala como pode uma língua que saiu de um país minúsculo ser a quinta língua mais falada do mundo. Então até isso ela traz, o peso cultural de uma colonização que você vê na língua. Cara, Joana Bertolo, eu não tenho palavras, me faltam palavras pra explicar o poder dessa obra. E eu vejo muito pouca gente lendo, então, pelo amor de Deus, se eu tenho um apelo pra fazer pra vocês leiam Ecologia. Esse livro precisa ser lido, ele é absolutamente fantástico. E assim, a primeira posição, né, das minhas listas, elas sempre chegam nesse nível de desespero. Eu tô sempre aqui transtornada, tentando convencer vocês a lerem o que eu acredito que seja uma joia preciosa, que não pode ser desperdiçada. Pelo amor de Deus, leiam Ecologia.
Então é isso, chegamos ao final de mais um ano de leituras, chegamos aos 10 melhores livros de 2022. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros, me contem quais foram os 10 mais favoritos de vocês, porque eu vou adorar saber. O fato de um livro ter sido favorito de outra pessoa sempre me suscita ali uma cosquinha a mais pra fazer a leitura. Eu acho que sempre tem algo ali num livro favorito, mesmo que, é claro, uma experiência de leitura seja sempre muito única. E eu, enfim, também adoro acompanhar o retorno de vocês, quando vocês comentam das leituras que fazem, eu fico muito feliz de saber. Então não deixem de comentar aqui embaixo, compartilhem essas leituras comigo e falem se vocês, né, já leram esses livros que eu li, se vocês concordam das minhas impressões, se vocês discordam. Enfim, eu sempre fico muito animada, muito eufórica nesse vídeo e é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês mais essas leituras, mais esse ano de leituras. Eu sei que a gente já tá agora no início de 2023, mas eu quero fazer um vídeo de encerramento de ano aqui, agradecer a companhia de todo mundo ao longo desse ano. Eu tô quase chegando em 10 mil seguidores e tudo isso só é possível porque cada um de vocês está aí me assistindo, então eu agradeço muito. Às vezes parece que a gente tá falando sozinha com a câmera, mas eu sei o quanto acaba reverberando cada comentário carinhoso que eu recebo, cada pessoa que vem me agradecer por um vídeo, me dizer que leu um livro incrível porque me ouviu falar dele aqui, eu durmo mais feliz toda vez. Então eu acho fantástica a ideia do Booktube, porque ele transformou algo teoricamente solitário, que é a leitura, em uma grande forma de compartilhamento. Então, enfim, nunca vou cansar de agradecer a vocês por estarem aqui me ouvindo, por estarem gastando, né, o tempo de vocês comigo. Eu sei que são 1 milhão de produtores de conteúdo, né? Até eu vi um tweet hoje que era assim: chega de produzir conteúdo, agora a brincadeira desse ano tem que ser desproduzir conteúdo, já tem conteúdo demais. Então, até eu, às vezes, penso em cometer um interneticídio e parar de consumir conteúdo, porque eu sei que é conteúdo demais. Então, eu fico realmente muito feliz de pensar que vocês param aí um tempinho no dia de vocês pra ouvir as minhas impressões. E, enfim, é isso, eu queria agradecer. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E bem-vindos a 2023 no Livros e Mais. Um beijo e até a próxima. Tchau!